Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também aos demais irmãos e irmãs de qualquer lugar e amigos também que nos assistem pelas redes sociais. Eu sou o pastor Fernando Fernandes da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. E estamos ainda privados da reunião congregacional, dos encontros no templo, e por isso chegamos até você pelos vídeos. Me deixe só ressaltar o seguinte: eu não sou contra as igrejas que decidiram voltar às atividades no templo com os devidos cuidados e restrições. Porém, eu, conversando com a liderança da Primeira Igreja Batista, entendo que é muita responsabilidade que eu teria que assumir como pastor da igreja de voltar a reunir pessoas, até porque muitas pessoas com idade acima de 60 anos e que têm comorbidades, não poderiam participar, e com algumas restrições bem significativas, nós optamos então por aguardar o fim da quarentena. Mas o que eu tenho para compartilhar não é algo sobre a quarentena ou sobre voltar ou não às reuniões no templo, mas sim a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia, o seu smartphone, seu tablet ou seu programa aí no computador, não importa para mim, o Evangelho de João no capítulo 17, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7. E eu vou ler os versos 37 a 41, embora a gente vá fazer referência a um contexto a partir do verso 1, para a compreensão daquilo que a gente tenta compartilhar. João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, os versos 37 a 41, a primeira frase apenas, do verso 41. O texto diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Até aqui. Uma pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Há uns anos atrás, eu ainda fazia faculdade teológica, estava ainda em pauta o debate sobre o Jesus histórico e o Jesus da Bíblia. Se ele era verdadeiramente homem, se ele era apenas o Filho de Deus, se ele era Deus, será que morreu? Se ele era homem, se morreu, como que ressuscitou? E esse debate não acabou no contexto da teologia. E infelizmente algumas pessoas acabam tendo a sua fé prejudicada porque não conseguem conciliar, esta realidade colocada por Paulo em Filipenses capítulo 2, quando ele fala de Jesus Cristo como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Aconselho até a leitura de um livro de Lee Strobel, um jornalista ateu que, tentando rebater a sua esposa, que é evangélica, tentando desmistificar a fé da sua esposa, começou a pesquisar e ele acabou se convertendo. Hoje é um grande pregador do evangelho e escreveu esse livro Em Defesa de Cristo. Ele foi lançado há uns anos atrás aqui no Brasil. Quem é Cristo para você? O texto vai narrar
um momento histórico na vida de Jesus, quando ele foi participar da festa das cabanas, Sucote. Era uma festa realizada no início do outono, era uma festa para celebrar a Deus pela colheita. Eles estavam lembrando nessa festa os 40 anos de escravidão do povo judeu, e também o período que eles ficaram ali no deserto, de peregrinação no deserto, é essa a lembrança. E eles então agradeciam a Deus porque agora estavam na terra prometida e estavam plantando e estavam colhendo. Jesus chega nessa festa. E aí então algumas coisas acontecem. Jesus começa a ensinar nessa festa e gera algumas dúvidas, alguns conflitos na vida, na mente das pessoas, conflitos que perduram até o dia de hoje. Quem sabe não é, se você ainda não é evangélico, um dos seus conflitos, uma de suas dúvidas sobre Jesus. Nós podemos já identificar inicialmente no verso 7, Jesus como um homem odiado pelas pessoas. E ele mesmo fala isso para os seus discípulos. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim o mundo odeia, porque eu dou testemunho do que eles fazem de mal. Tem pessoas que não gostam de Jesus, porque ouvir de Jesus, o evangelho de Jesus, o padrão ético e moral exigido pela Bíblia Sagrada, para quem tem uma experiência com Jesus, confronta o erro e o pecado que eles cometem. Outros têm dificuldades com Jesus. Como diz o texto lá, veja você aqui, verso 14, verso 15. Jesus estava ali, era metade da festa, o quarto dia da festa, por aí, e Jesus ensinando aquelas pessoas. E aí os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Como que um judeu, nascido na Galileia, ou que tendo vivido na Galileia, em Nazaré, porque ele nasceu em Belém da Judéia, sem instrução, sem formação acadêmica, pode ser alguém que se mostra tão sábio? Isso não seria presunção? Talvez, na sua concepção. E Jesus tinha consciência disso. E o texto bíblico mostra para nós que isso é possível, que existem pessoas que têm essa crise em relação a Jesus. Outros, que situação terrível, tomavam a Jesus como alguém endemoniado. Está aí no verso 20. Jesus começou a ensinar, Jesus falava sobre a lei de Moisés para eles, e Jesus falava que o importante não era o cumprimento da lei pelo rigor da lei, mas observar o que a lei queria propor em termos espirituais, para nos aproximar de Deus, para mudar a nossa vida e nos colocar de acordo com o padrão da santidade de Deus. E eles queriam matar a Jesus, e aí, você está endemoniado. Verso 20. Um Jesus que oferece a sua vida para morrer na cruz, o Jesus que viveu entre nós, passou por todas as tentações que nós, e venceu todas elas, sem ceder a elas. As pessoas dizem: está endemoniado. Coisa horrível, coisa terrível, mas isso não é tudo. Poderia até ser já o pior dos piores, mas não, a coisa ainda se aprofunda mais. Alguns achavam que Jesus era um homem que deveria ser preso. Está lá, verso 30. Tentaram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. E eles queriam prender a Jesus, porque se você pegar o texto e ler, você vai ver que Jesus era um homem que incomodava. Verso 24, Jesus confronta o sentimento de justiça própria, a presunção de serem melhores que os outros. E isso incomodava. Jesus falava dos pecados, contra os pecados dele. Então, quer dizer, vamos matar a Jesus. Mas também tem aqueles
que você diria, está aí a solução do problema. Certamente este homem é profeta, verso 40. Olha, lamentavelmente, nos dias que vivemos, olhando esses movimentos neopentecostais e pós-neopentecostais, muita gente está indo às igrejas, aos templos atrás de Jesus, procurando um profeta. Na verdade, pessoas que querem um prognosticador, um adivinhador, um curandeiro, um milagreiro, um salvador da pátria, ou um beato salu da vida, que sabe tudo de todos, que adivinha até a placa do seu próximo carro, que sabe se você vai enricar ou não, ganhar dinheiro, prosperar. Isso é desgraça, isso é maldição. Esse ensinamento não é verdadeiro. Se realmente queremos ter uma noção clara sobre quem é Jesus, e se queremos ter uma compreensão objetiva sobre a razão pela qual ele veio aqui viver entre nós, e porque ele morreu na cruz por nós, e também porque ele ressuscitou dos mortos, é preciso que tenhamos de Jesus a compreensão sobre a sua verdadeira natureza. E aí está no verso 41. Ele é o Cristo. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias de Deus. Ele é o Salvador do mundo. É aquele que veio com uma missão específica de perdoar pecados. E para isso ele precisou viver como homem entre nós, passar pelas dificuldades que passamos, passar pelas tentações que passamos e vencer todas elas, para que chegando o momento da sua morte sem pecado, pudesse satisfazer a justiça de Deus. E uma vez satisfazendo a justiça de Deus, pelo seu sangue, ter o poder de nos perdoar e de apagar todos os nossos pecados, para ser o nosso Salvador e Senhor. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz por nós, para ser o seu Salvador, o meu Salvador, o nosso Salvador. Não existe outro meio de salvação, não existe outra maneira de você conseguir entender a pessoa de Cristo, a missão de Cristo, se você não tiver uma clara compreensão e convicção de que Ele é o Cristo de Deus. Para isso você precisa se desarmar, você precisa derrubar as barreiras da sua mente, você precisa romper com as correntes das vãs filosofias, do esoterismo, do espiritualismo, do ceticismo, do ateísmo. E você precisa se permitir a receber uma iluminação da parte de Deus pelo Espírito Santo, para que o teu coração seja quebrantado e a tua mente aclarada, e você consiga compreender que Jesus é o Cristo de Deus, que Ele é o único Salvador, o único que pode perdoar pecados pela sua morte na cruz, pelo sangue derramado na cruz. Só Ele, Jesus, o Cristo de Deus, pode ser o seu Salvador e perdoar os seus pecados. A minha oração agora, no nome santo e poderoso de Jesus, é que o Espírito de Deus quebrante o teu coração, ilumine a sua mente, e que você rompa todas as amarras de qualquer pensamento contrário à revelação de Deus sobre Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, que veio ao mundo morrer na cruz para te salvar.
mesmo que milagres não aconteçam, mesmo que coisas extraordinárias você consiga aprender, acima de tudo isso, o mais importante ele tem para oferecer: o perdão dos seus pecados, dos nossos pecados. Creia em Jesus Cristo, receba como Salvador e Senhor da sua vida. Essa é a oração que faço agora, abençoando você e a tua casa, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.